A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus, tenha um bom dia. Pessoal, antes de começar, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá? Hoje nós começamos um novo capítulo de um novo livro, né? Hoje começamos em Êxodo, tá? Êxodo 1 e 2, amém? Então leiam aí, então esse aí já vai estar na descrição porque vai caber, mas leiam na Bíblia de vocês, porque é para a gente acompanhar e conseguir chegar na Bíblia toda até o final, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, mais uma vez por poder estar meditando e aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos revela, Senhor, o oculto e o escondido da Tua mensagem, Pai, para que cada dia mais a gente venha andar diante da Tua presença, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, seguinte, o texto 1 vai falar os filhos de Israel no Egito. Fala um pedacinho da genealogia de Jacó e vai falar de como eles cresceram no Egito, mesmo sendo espancados e oprimidos pelo Egito. Depois, lá no 2, vai falar do nascimento de Moisés. Mas o que eu queria comunicar com os irmãos hoje aqui seriam a partir do capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem; se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. E aí, o livro de Êxodo aqui, eu queria destacar que o livro de Êxodo e a vida de Moisés também é mais uma grande referência à vida de Jesus, né? Que é um grande libertador, um grande salvador do seu povo. Então no livro de Êxodo a gente vai ver diversas coisas, né, que a gente consegue se referenciar à vida de Cristo, né? Mas aqui especialmente Já começa querendo matar ele. já começa com um aqui querendo já matar os meninos, né? Porque eles sabem que o faraó, um pouco antes, ele vai falar assim: eles são tão numerosos que eles vão ficar maior que nós. Maior que nós, se os nossos inimigos atacarem, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão fugir da terra. Então, na verdade, o faraó não estava nem tão incomodado com eles. O que ele não queria perder era os trabalhadores, fugindo da terra, né, ou virando inimigo. E aqui, ele vai especificar duas parteiras, uma chamada Cifra e a outra chamada Puá, né? O significado de uma é ser justa ou justiça, justa, né? A outra é esplêndido. Então, eu ligando as coisas aqui com a Bruna, a gente chegou a uma conclusão de que quando ele chamou as duas parteiras, ele chamou uma justiça esplêndida na vida de Moisés, né? Então ele acaba chamando uma justiça esplêndida, chamando essas duas parteiras. Por quê? Porque elas acabam descumprindo a ordem dele, né? Ele quer que elas matem as crianças ali no parto, né? Porque depois do parto não dá, porque as mães vão perceber que elas estão fazendo de maldade, né? Então tinha que ser no parto, porque na hora ali do calor do momento ninguém ia saber. E elas não matam. Quando... Oi? Elas temeram a Deus. E aí, quando o faraó questiona, a palavra vai dizer que elas temeram a Deus, né? Então, elas tinham uma justiça esplêndida, né? Elas eram justas e temiam ao Senhor. Então, temendo ao Senhor, elas sabem que elas não podem fazer mal contra nem ao próximo, nem contra os seus próprios irmãos, né? Que são as hebreias. E elas enganam a faraó. Elas enganam a faraó de uma forma de que elas deixam passar e falam para faraó: faraó, não deu tempo, né? Quando a gente chegou já tinha nascido, né? Infelizmente. E aí, no 20 vai falar assim: e Deus foi bom com as parteiras. Mas por que Deus foi bom com elas? Porque elas foram justas, elas temeram a Deus, elas não descumpriram. Isso era pecado, era errado matar, né, as crianças. Isso, na época deles, quem cometia esse tipo de... Na época deles, quem cometia esse tipo de crime, né, vamos dizer assim, esse tipo de crime, eram os servos de Baal, né, que sacrificavam as crianças a um servo, a um deus chamado Baal.
né? Então, se elas fizessem isso, ali teria um sacrifício de sangue, era algo pecaminoso aos olhos do Senhor, né? Então, ali elas são justas e Deus é bom com elas, porque Ele se agrada delas, porque além de justas, elas obedeceram Ele, elas temeram a Deus e não se importaram com o que Faraó disse. Depois disso, elas saem, né, de cena, e a mãe de Moisés cuida dele durante 3 meses só, né, fazendo com que... O que acontecia? Faraó, se as parteiras matassem as crianças, Faraó não ia precisar pôr a cara do Egito nesse negócio. Então, como elas não mataram as crianças, Faraó automaticamente começou a persegui-los, né, e jogar no Nilo. Mandou pegar os meninos e jogarem no rio Nilo. Então agora sim tem a mão de Faraó nesse negócio. Antes não precisava, né? Ele meio que falou assim, ó, faz aí e ninguém vai ficar sabendo. Como elas não fizeram, ordenou todo o povo. Ele ordenou e colocou todo mundo para jogar as crianças no Nilo, né? Onde era um rio lá no Egito que tinha muitos crocodilos, né? Os crocodilos do Nilo. Você quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, no 20 só diz, né, que o povo, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, né? Então, enquanto ele estava tentando ali matar as crianças, né, e colocar o trabalho mais pesado, Deus estava fazendo eles crescerem, né, e serem mais fortes. Sim. Então aqui, que tem alguma referência dessa história em algum outro lugar? Que você se lembre agora, assim, de momento? A vida de Jacó. Quando ele tá lá com o sogro dele, como é que é o nome do sogro dele lá? Eu ia falar Balaão, não tem nada a ver com Balaão. Tá na minha cabeça, não consigo falar. Quando ele tá com o sogro dele engana ele mais uma vez, né? O sogro dele engana mais uma vez. Mas não, lá em Gênesis a gente vai ver que Deus ele anda com Jacó. Ele está com Jacó, né? Tanto que aqui são os filhos de Jacó que estão, né, nessa treta agora. Ele está com Jacó. Quando a palavra vai dizer que ele está com Jacó, o sogro deles tira dele todo o seu rebanho, né, e bota ele só para administrar o rebanho do sogro ali. Aí ele faz um acordo, ele fala, então se nascer suja, se nascer pintada, se nascer colorida, é minha, né, que seria algo abominável, né, não era uma ovelha saudável, né, digamos assim. E as que nascer saudável são minhas, as que nascer zoada são sua. E ali todas nascem zoadas, né? Aqui entre parênteses, né? Só com a lã colorida. Por quê? Porque daí Deus continua abençoando o seu filho. Então não adianta as pessoas tentarem ser injustas com você, não adianta as pessoas tentarem contra a sua vida, porque Deus ele vê todas as coisas. E se Deus está vendo todas as coisas, aqui é mais um exemplo de que cada vez mais ele vai multiplicar as bênçãos na sua vida. E nada que o mundo tente fazer frustrará os planos de Deus para você. Ficou profunda essa mensagem agora, né? E aqui vai falar, no 2 vai falar do nascimento de Moisés, né? Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Aqui a gente já percebe o seguinte: lá na frente, lá atrás, Jacó abençoa Judá. Judá vai ser o leãozinho. Lá na frente, Jesus vai ser da tribo de Judá, Davi da tribo de Judá. Né? Então são os líderes, né? O cetro nunca se afastará de Judá, né? A palavra diz. Só que aqui o libertador é da tribo de Levi. Sacerdote, né? Por quê? Porque ele era sacerdote também. Então ele precisava da comunhão com Deus. E aqui eram os levitas que iam ter a comunhão com Deus, né? Eles iam receber aqui nesse livro de Êxodo, exatamente. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume, piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com elas passavam pela margem, e quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. E a moça chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim.
e eu daria um salário para você. Então, quando as coisas parecem que vai ficar ruim, Deus provê a solução, ainda provê um salário na vida dela. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, e lhe deu o nome de Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Né? Então, no final aqui, o fim do bebê, vamos colocar assim, o fim do bebê, foi realmente o rio Nilo. Mas foi para a bênção, não foi para a morte. Né? Então, às vezes parece que as provas vêm para a morte, mas é para a bênção. Né? A gente nunca vai saber quais são os planos de Deus. E a gente vai perceber que Deus, ele honra todo o tempo. Então, quem honra a Deus é honrado. As parteiras honraram a Deus, foram honradas. Né? A mãe de Moisés honrou a Deus, ela não desfez do seu filho, ela tentou escondê-lo de uma forma, até botando ele em risco, né? Porque as crianças elas eram jogadas, automaticamente provavelmente se afogavam, né? E os crocodilos comiam. Ela coloca ele num cestinho na intenção de que o Nilo vai levar e lá na frente talvez alguém ache, né? Uma possibilidade, aumentou a probabilidade de vida dele. E Deus assim se agradou, porque tinha um plano na vida de Moisés. Só que até aqui, Deus não fala que tem um plano na vida de Moisés. Ninguém fala sobre isso, que Deus tem um plano na vida dele, né? Daquele momento Deus já tem uma nova história para a vida de Moisés, né? E aqui vai ser a libertação lá na frente. Mas para isso ele precisa ser salvo. Para ele ser salvo, ele vai ter que ficar cativo, né? De uma forma singela no Egito. Ele vai ter que crescer, ele sai dos seus pais e vai crescer como adotivo no Egito para poder ser lá na frente mais usado por Deus, né? Eu acho que aqui é isso, não tem mais, né? Porque senão eu vou atropelar pro 3 aqui, né? O que aqui embaixo vai falar também é de quando Moisés já é adulto, né? Moisés, quando ele já é adulto, ele, para proteger os hebreus, ele acaba matando um egípcio, e os próprios egípcios o culpam, os próprios hebreus o culpam, né? Aqui em cima alguém vai falar assim: quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Aqui, a primeira parte aqui, Bruna. Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Só faltou sair no fundo a voz: eu sou. Porque aqui ele profetizou a vida de Moisés. Quem pôs? Né? Porque pensa, lá na frente, Moisés ele vai repetir isso para Deus no monte. Ele vai falar: e quando disserem quem te enviou, o que eu direi ao povo? Ele é exatamente isso. Provavelmente Moisés, olha, até arrepia. Provavelmente Moisés se lembrou desse momento e falou assim: eu não tenho moral com eles. Quando eu chegar lá, eles vão me questionar. Eles vão me questionar e Deus fala: pode dizer que eu sou o que te mandou. Né? E aí, está querendo nos matar como matou aquele egípcio. Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. A gente sempre antecipando as coisas, né? Mas ele estava certo, né? Porque o Faraó já queria matar ele. Já queria matar ele. E aí ele foge para Midian. Né? Aqui, a história vai nos dizer que Moisés passou 40 anos, né? Nesse episódio aqui, até essa frase, Moisés já tinha 40 anos de idade. Então, em algumas linhas, a gente sai de Moisés bebê e chega em Moisés com 40 anos fugindo do Egito. Né? Aqui Deus já tinha um plano na vida dele. Alguém já cantou a bola aqui, já falou: príncipe e juiz és tu, né? Quem pôs você como príncipe e juiz? Meu, tá lindo. E me perdi. Você não pode sorrir pra mim, irmão. E aí, aqui ele com 40 anos, ele vai pra terra, ele acaba na terra de Midian. Né? Ali Deus tem um processo na vida dele. Mas o processo da vida dele eu vou deixar pra Bruna contar pra nós amanhã, né? Porque é logo no 3, já não posso falar muita coisa, eu tenho que segurar minha matraca aqui. Mas fiquem com essa palavra. Até quando Deus... Para de olhar pra mim, mulher. Até quando parece que tudo vai dar errado, Deus tem um plano pra nós, né? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Eu falei demais, né? Aí eu não deixei você acrescentar nada, né? Não tem nada pra falar. Então é isso, pessoal. Não temam, sejam justos, temam a Deus apenas, não temam o homem, e assim Deus fará a seu favor. Não importa quem esteja lhe pedindo para fazer algo, o que importa é que o Deus vai pensar de Exatamente. você.
Porque aqui quem pediu foi a maior autoridade, foi o faraó, Sim. né? O dono do Egito. O Deus vivo na terra, o Horus vivo na terra. Então elas tinham tudo para obedecer a faraó, mas não, elas temeram a Deus. Então você tem que temer a Deus, não ao homem. Não importa quem esteja pedindo, tem sim o que Deus vai pensar de você. É isso. E aqui surge mais uma história do Deus invisível arrebentando mais um Deus que se acha vivo na terra. Então é isso, pessoal, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na tua mensagem. Te agradeço, Senhor, por mais umas revelações que o Senhor tem nos dado, mais algo escondido que o Senhor tem mostrado no texto. Em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, nos firmando na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Tchau, tchau.